Olá, hoje a gente vai fazer uns exercícios de Qigong que são chamados de acupressão. Acupressão é uma técnica chinesa que trabalha através de pressões, estímulos para que trabalhar estresse, dores, curas de doença, alívio de depressão, ansiedade, enfim, é através de pressões específicas, por isso a acupressão trabalha em pontos meridianos, né, e trabalha em pontos específicos trazendo esses benefícios. Hoje a gente vai fazer uma prática que dura mais ou menos 15 minutos. Essa prática é feita todos os dias, durante pelo menos 15 minutos, vai trazer os benefícios de relaxamento do rosto, fortalecimento e cura do coração, vai trabalhar a redução de dor de cabeça e dor de dente, vai trabalhar também restauração da energia quando a gente estiver cansado, sistema imunológico, equilíbrio do açúcar para diabetes e nutrir os olhos, trazendo mais brilho. Na medida que eu for fazendo as técnicas, eu vou falando os benefícios específicos de cada técnica. São 7 exercícios, ok? Vamos lá. A gente vai primeiro trazer a mente para o momento, relaxar um pouco os ombros, soltar os ombros, manter um minutinho de silêncio, né, observando. A gente sempre usa isso nas nossas práticas, observando um pouco o nosso estado mental, nossos pensamentos. E a gente vai começar com a primeira técnica para relaxamento do rosto. Vai fechar as mãos e vai usar essa parte da articulação dos dedos aqui, onde as mãos vão estar fechadas, segurando os polegares, e a gente vai bater essa parte do dedo indicador. E esse movimento, durante mais ou menos 60 a 200 movimentos, vai trabalhar o relaxamento do rosto, tá? Então, começando com esse primeiro movimento, a gente vai bater essa lateral das mãos. Os movimentos são feitos mais ou menos na linha do coração. Deixa a respiração livre pelo nariz. E a gente trabalha então esse primeiro movimento, a compressão, para relaxar o rosto. E a gente tem visto no nosso estudo de segunda, né, a necessidade de liberação de tensão, distensionamento, que isso vai gerando rigidez em todos os sentidos, né, no corpo, na mente. E esses exercícios vão trazendo desbloqueio das energias internas. O segundo movimento, onde a gente vai trabalhar o fortalecimento e cura do coração, a gente vai fazer com uma flor de lótus aqui, batendo a base das mãos. Então, abra um pouco os dedos, palmas para cima. A gente vai fazer esse movimento de pressão, e percussão com a base das mãos. E aí começa, então, também aqui na linha do coração, batendo a base das mãos. Deixe a respiração sempre pelo nariz, de uma forma natural. Observe que esses movimentos têm um grau de intensidade, mas sem exagero. Mais ou menos nessa velocidade aqui que eu estou batendo, tá? Esse movimento fortalece o coração. Solte um pouco os ombros. Agora a gente vai trabalhar um movimento para redução de dor de cabeça, que vai trabalhar a base aqui, ó, dos dedos mínimos. A gente vai virar as palmas para cima, fazer esse movimento batendo a lateral das mãos, mas com um foco maior na lateral dos dedos mínimos, tá? Então, palmas para cima e batendo as mãos com essa consciência nos dedos mínimos, palmas para cima, trabalhando o alívio de dor de cabeça. São de 60 a 200 movimentos, tá? Cada exercício.
Sempre deixando a respiração livre, de forma natural. Chacoalhe um pouco as mãos, aliviando as tensões das mãos. Esse é um exercício são usados os 10 dedos. Chacoalhe um pouco as mãos, os braços. Relaxe os ombros. E agora a gente vai fazer um exercício para dor também de cabeça, mas com uma especificidade de dor de dente, inclusive. Abrindo as mãos, fazendo como se fosse um L. E a gente vai encaixar aqui, ó, os dois L's com as duas mãos, né? Fazendo esse movimento aqui. Então, junte as duas mãos e comece então essa acupressão, essa percussão feita com esse movimento, batendo a parte interna dos L's feito com as mãos. Respiração lenta pelo nariz. Lenta não, natural. Mantenha sua respiração no ritmo natural. Pode fazer esse movimento entre os exercícios, extensionando um pouco as mãos e volte. Agora com os dedos soltos. Desça os ombros, relaxa um pouco, mantenha alguns segundos. A gente vai fazer agora um próximo movimento para restaurar a energia quando a gente estiver cansado e exausto, que é abra os dedos e a gente vai fazer esse interrelacionamento dos dedos das mãos, fazendo esse movimento, entrelaçando as mãos, os dedos das mãos, mantendo eles sempre abertos, pouco tensionados, não muito. E aí começa então esse massageamento dos dedos, o que traz uma restauração de energia. Isso é para ser feito quando a gente estiver cansado, exausto. Mas o ideal é fazer essa rotina inteira, tá? Ela dá um restart no nosso corpo, de forma geral. Que vai durar mais ou menos em torno de 10 a 15 minutos. Desça os ombros, faça uma respiração funda, lenta. E a gente vai fazer agora um movimento de fortalecimento do sistema imunológico e trabalhando os órgãos internos, baço, rins, coração, estômago. Primeiro a gente vai fechar a mão direita, abrir a mão esquerda e fazer esse movimento aqui, ó, como se estivesse socando a mão esquerda. Esse vai trabalhar bastante os órgãos internos também, além de reforçar o sistema imunológico. Fecha a mão direita e bata na mão esquerda. Essa técnica de percussão da tradição chinesa, ela é bem interessante. A gente usa também em outras práticas, né? Batendo nos braços, com as mãos abertas. Bem. Hoje é essa série específica com esses benefícios que estou citando um a um aqui. Pare, troque, abra a mão direita, fecha a mão esquerda e mesmo movimento.
Solte as mãos de novo, relaxando um pouco, distensionando as mãos. Faça um movimento de equilíbrio, aquele que a gente sempre faz, inspira, eleva os braços, palmas para cima. Expira, desce. Observe as mãos, elas vão ter um sentimento leve de formigamento. Pare as mãos na frente da barriga, como se segurasse uma bola, e observe esse espaço entre a barriga e as mãos. Mantenha esses segundos. E a gente vai trabalhar agora um movimento, um exercício para equilíbrio dos níveis de açúcar, prevenção de diabetes. A gente vai trabalhar agora esse lado, as costas das mãos. Fazer esse movimento aqui, ó, de bater as costas das mãos. Então, comece primeiro com a mão esquerda batendo, com a mão direita batendo sobre a esquerda, batendo as costas das mãos. Um movimento, um exercício para equilíbrio dos níveis de açúcar, prevenção de diabetes. Desça as mãos, descanse um pouco os ombros. E a gente vai fazer agora um último exercício de nutrição dos olhos, tornando os olhos mais brilhantes. Isso a gente sempre faz no Shavasana, né? Quando está saindo do Shavasana, esfregue as mãos, gerando calor e energia. A técnica também é chamada de palma. E traga as mãos nos olhos. Desça as mãos, distensione um pouco as mãos, faça novamente esse movimento, gerando calor, energia. Traga as mãos nos olhos e mantenha. Desça as mãos, inspire, eleve e expira. Traga as mãos na frente da barriga, mantenha as mãos semi-abertas, como se segurasse uma bola, mantenha alguns segundos. Traga a mão direita na cicatriz do umbigo, a mão esquerda por cima, mantenha uma leve pressão. E prega as mãos, gere calor, deixe as mãos ao lado dos quadris, solte os ombros e mantenha alguns segundos. E delicadamente abre os seus olhos e tome a consciência, e tome os sons à sua volta. Eu vou falar uma coisa aqui que aconteceu comigo, e não quero afirmar nada, mas é interessante. Eu tinha miopia, mais ou menos com um grau de 1,5 a 2 graus, 1,5 no olho, 1,75, 2 graus no olho. Tive miopia desde os 15 anos até mais ou menos uns 5 anos atrás. Então foi questão de mais de 40 anos que eu tive miopia. Sempre usei óculos, tal. Minha miopia nunca avançou muito, mas durante esses 40 anos eu tive que usar óculos. E a única coisa que eu faço continuamente em todas as práticas é o palming, esse movimento de friccionar as mãos e levar os olhos. Isso é uma prática que eu faço quase todos os dias, porque eu faço isso no final das práticas de yoga e quase sempre eu estou fazendo essa prática. É a única coisa que eu faço relacionada aos olhos que tem uma certa rotina. Eu fui no oculista há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, mais ou menos, e eu fui fazer o exame porque meu óculos estava ruim.
E eu achei que tipo, tinha piorado a miopia, fui fazer o exame e a oculista falou que eu tinha zerado a miopia. E ela falou, inclusive, que isso não é muito comum. Que ela não é uma coisa que, enfim, que acontece de forma comum. Eu saí de uma miopia de 1,75, 2 graus para zero, zero, né? Nenhum grau. E eu tô falando isso porque a única coisa que eu faço relacionada aos olhos, né, que tem alguma rotina contínua, é isso. Esfregar as mãos e trazer aos olhos. Não quero dizer que isso sarou minha miopia, tá? Pelo amor de Deus, não é esse o caso. Mas é interessante, né? É interessante porque é a única coisa que eu faço de rotina dos olhos e teve essa história comigo de zerar a minha miopia de um momento para o outro sem nenhuma causa, sem nenhuma explicação específica. Fica aí, né, a dica. Se é isso ou não é isso, não sei, mas mal nenhum vai fazer esse movimento todos os dias nos olhos. Tem uma outra prática, né, que a gente fez aqui em um outro momento de Qigong, que é específica para os olhos, onde você esfrega, não encosta aí, faz um giro para um lado, um giro para o outro. Se olhar lá, tem esse exercício gravado também. Ok? Semana que vem a gente volta com mais uma técnica de Qigong. A gente tem feito algumas técnicas sentado, né, de mais massageamento e tal. Não tem feito aquelas técnicas mais voltadas tipo ao Tai Chi, que são em pés, mas a gente já vai semana que vem voltar com uma prática mais no estilo Tai Chi Chuan. Ok? Bom resto de semana para quem está pegando o vídeo logo na quarta ou para quem está pegando em qualquer dia. Boa semana, bom dia, até quarta-feira que vem. Namastê.